Volte ao primeiro amor. Volte ao amor que tinha lá no princípio. Essa talvez seja a frase mais famosa da mensagem que Jesus tem ao anjo da igreja em Éfeso. É o texto que está no capítulo 2 do livro, da Revelação, do livro do Apocalipse. É o conteúdo dessa carta que Jesus manda ao anjo da igreja de Éfeso. O texto começa já nos informando quem é que está enviando a carta. Jesus, ele é aquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Nós vimos no capítulo 1 que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Ele segura na mão direita 7 estrelas, tem presa na mão dele, e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa é a relação que Jesus já demonstra inicialmente nesse texto com a sua igreja, com a liderança dessa igreja. Ele mantém na mão, seguro, preso, os anjos da igreja, e ele caminha por entre a sua igreja. E quando Jesus caminha por entre a sua igreja, ele vê a sua igreja e manda mensagens de coisas que essa igreja faz que são muito boas e devem ser feitas, ações que devem ser mantidas, mas também chama atenção para coisas que essa igreja não está fazendo e deveria fazer, ou está fazendo errado e deveria parar de fazer. Tem elogios e tem chamada de atenção. E quando nós olhamos para esse texto, num momento como esse de meditação, nos interessa ver quais são os elogios e entender que isso é certo e devemos fazer, e quais são as chamadas de atenção e parar, tirar isso da nossa vida. Bom, vamos olhar hoje, embora o texto de hoje inclua várias igrejas, vamos olhar hoje para a igreja de Éfeso e ver quais são os elogios que Jesus fala e qual é a atenção que Jesus chama dessa igreja. Primeiro, Jesus está dizendo no versículo 2, eu sei de tudo que você faz. Não existe nada que a igreja faça que não seja observado por Jesus. O ruim é que ele sabe das coisas negativas que fazemos também. Eu sei de tudo que você faz. Não existe nada que você fez que eu não vi. Sei de tudo que você faz, eu vi o seu trabalho árduo, eu vi o seu trabalho duro, eu vi a sua perseverança, sua insistência. Você é insistente, perseverante, mantém-se fiel, e sei que você não tolera os perversos. Coisas boas, Jesus fala, eu tenho visto tudo. Quais são os primeiros elogios? Que você trabalha bastante, que você é insistente e não tolera as perversidades. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Essa igreja também encontrou pessoas que chegavam lá falando, eu sou apóstolo, eu sou um dos apóstolos. Naqueles dias, não tinha rede social, telefone, não dava para você ter informação rápido, você não sabia a imagem das pessoas, só ouvia falar que existe lá em tal lugar um apóstolo, e de repente chega alguém falando que é aquele apóstolo, e você não sabe como ele é, então era fácil de enganar pessoas, se passar por outra pessoa. Mas a igreja analisou, examinou as pretensões. Aquelas pessoas que chegavam lá dizendo que eram apóstolos e estavam interessados em quê? Examinou as pretensões dele e descobriu que eles eram mentirosos. Essa igreja também passou por dificuldades. E olha o que diz aqui, Jesus diz para ela, no versículo 3, sofreu por meu nome. Essa igreja é elogiada por Jesus porque ela sofreu por meu nome e com paciência, sem desistir, ficou firme ali nos sofrimentos, passou pelas lutas, passou pelas provações. Então esses são os elogios que Jesus dá a essa igreja. Trabalha muito, é insistente, não tolera perversidade, examina aquelas pessoas que vêm, qual a intenção daquelas pessoas que chegam falando que são líderes, que são apóstolos, e descobre quando são mentirosos. Sofreu por nome de Jesus com paciência e não desistiu. E lá no versículo 6 tem outro elogio. Há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas são pessoas que
pregavam, né, uma vida depravada, devassa como algo normal. Então essa igreja é elogiada porque ela não caiu nessa conversa dos nicolaítas, né, que vão fazer tudo, está tudo liberado, é tudo da lei, e quanto mais a gente fizer coisa errada, mais a graça vai ser demonstrada. Não, essa igreja não aceitou isso. E quais são as chamadas de atenção que Jesus dá para essa igreja? Versículo 4, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Nós temos várias informações dessa igreja, de como ela nasceu, né, do avivamento que teve ali com o apóstolo Paulo, como as pessoas abandonaram as práticas de ocultismo, como Jesus foi anunciado ali numa cidade muito idólatra, né, que conhecida justamente pelo templo da grande deusa Diana, como vemos lá no livro de Atos, uma cidade muito importante que tinha essa questão dos deuses dele como uma fonte de renda. E Jesus Cristo é anunciado naquela cidade, aquela cidade tem uma grande taxa de conversão, pessoas são sinceramente convencidas de seus pecados pelo Espírito Santo, se convertem a Jesus Cristo, Jesus chama os seus filhos e filhas que tem ali, e nós sabemos que essa igreja, então, teve uma grande vitória, experimentou um grande amor, mas agora Jesus está falando, cadê aquele amor? As coisas continuam, sim, vocês trabalham muito. Foi o que nós vimos nos elogios. Trabalho árduo, ali no versículo 2. Vocês insistem, sim. Vocês identificam as falsas mensagens. Sim, tudo jóia, tudo bom, tudo necessário. São elogios de verdade que Jesus faz para eles. São coisas boas. Mas cadê a paixão? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele entusiasmo, aquela empolgação? Cadê? Então vocês estão fazendo boas coisas, mas tem uma obra que Jesus quer que não é apenas a realização de agenda. É uma obra que acontece do nosso coração, uma coisa que fazemos porque estamos apaixonados por Jesus, porque amamos. Não dá para ser cristão seguindo uma listinha, sabe? Assim, olhando, olha, item tal, tenho que contribuir com essa entidade, tenho que ter 10 minutos de oração, tenho que ler a Bíblia 3 capítulos. Não dá para fazer isso. Ou você faz porque está apaixonado por Jesus e está amando Jesus e a sua vida, o seu coração está nisso, ou você está fazendo à toa. Você não está fazendo isso do jeito certo. E é o que essa igreja ouve aqui, vocês são insistentes em passaram por lutas, legal, mas cadê aquele amor do começo? Eu vou ler com você o versículo 4 aqui. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Jesus Cristo está falando isso, está errado. Não adianta fazer nada, fazer tudo, né, sem essa paixão. De nada adianta. Versículo 5. Veja até onde você caiu. Veja. Arrependa-se. E volte a praticar as obras. Jesus está falando de obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Nós vimos que essa igreja faz boas obras, que essa igreja faz coisas boas, mas não adianta nada fazer sem essa paixão, esse amor do que eles tinham demonstrado no início. Jesus fala, olha, veja só, que coisa, você está fazendo coisas por rituais? Então você caiu. Analise isso e volte. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Volte a fazer as coisas do jeito certo, né? Tudo bem, vocês são pessoas que não se deixam levar pela imoralidade, que é o que ele fala no próximo versículo, né? No versículo 6, que tem a favor dele, que não se deixa dominar e se levar pelo costume dos nicolaítas. Jesus fala assim, eu também odeio aquelas pessoas, odeio aquele grupo de gente que diz que tudo pode ser feito de uma forma imoral e como se Jesus não fosse santo, né? Santo, 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 o nosso Deus. Mas além de fazer, eu quero que você pense em como faz, em por que faz. Que você entenda que não é um ritual, não é uma agenda, não tem uma meta para ser alcançada, para bater, né? Olha, eu tenho que produzir, gerar. Às vezes a gente pensa até em evangelismo, né? Conversão de pessoas como uma coisa que é uma meta, né? Você pode, eu tenho 4 pessoas aqui que eu evangelizei. Jesus não tem essa meta para mim ou para você. A Bíblia nos apresenta uma meta sim, que é viver apaixonado por Jesus,
ter a sua vida dirigida por Ele, fazendo o que Ele quer fazer através de você. E se Ele quer alcançar uma pessoa, ou 500 mil pessoas, ou milhões de pessoas, ou se Ele quer falar a um filho que está na sarjeta, é Ele que sabe o que quer fazer através de você. A missão é dele. A nossa missão é fazer a vontade dele, é ter uma vida que é uma vida de quem é dirigido por ele. Ele é o rei, ele é o Senhor, né? Ele que anda no meio das igrejas, ele tem as estrelas na mão, ele determina e ele nos instrui aqui a vivermos essa vida de pessoas que são apaixonadas por ele e que fazem tudo porque amam, acima de todas as coisas, esse nosso Deus Salvador. Eu espero que essa meditação da Bíblia de hoje te ajude a analisar, reavaliar o que você faz e por que você faz. Que você possa vasculhar o seu coração e medir como está a sua paixão por Jesus, o quanto você ama fazer a vontade de Deus, o quanto a vontade de Deus é para você mais importante do que as metas dessa vida, né? Do que o que esse nosso mundo chama de sucesso. Que o Senhor possa revelar a vontade dele ao seu coração e que isso seja para você uma fonte de inspiração, de amor, né, de motivação para que você trabalhe arduamente, faça tudo o que tem que ser feito, mas por amor a Jesus, com o coração cheio desse amor pelo nosso Senhor e Criador. Que alegria, que bênção ler mais um texto da Bíblia com você, caminhar aqui rumo ao final da nossa meta de lermos a Bíblia toda em um ano. Se você não conhece esse nosso trabalho, dá uma olhada na playlist que está esse vídeo aqui, a playlist da Bíblia 365 aqui no canal Caminho Bíblico. E nós temos aqui vídeos como esse, meditando na Bíblia desde 1º de janeiro e logo chegaremos ao vídeo 365, que é a nossa meta de leitura da Bíblia deste ano. Assim você pode voltar desde o início, acompanhar a leitura, né, em qualquer ponto, tem tudo aí disponível para você. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica aí se você está inscrito no canal e volte amanhã que tem vídeo aí para você todos os dias, se Deus assim quiser, meditando aqui na Bíblia 365. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.